Olá a todos, sou professora Poliana, professora de língua portuguesa da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, e dando continuidade ao curso de formação de gestores escolares, no módulo Tecnologia, Informação e Comunicação Escolar. Neste vídeo, explorarei as características e regras da construção do gênero ofício. O ofício é uma carta oficial e de produção formal destinada a alguma autoridade pública, empresa ou mesmo a uma pessoa física para solicitar, reivindicar ou comunicar algo. Nos espaços escolares, esse texto deve ser escrito de maneira objetiva, ou seja, formal, e conter também argumentos coerentes e bem consistentes, de forma a justificar a solicitação ou comunicado feito no corpo do texto. Para a utilização e elaboração deste documento, os tipos específicos de ofício mais utilizados no ambiente educacional são o ofício de comunicação, principalmente o ofício de solicitação, requerimento ou pedido, e também o ofício de patrocínio. Um pouco mais raro é o ofício jurídico, geralmente restrito a outros espaços de uso. Para fazer um ofício de solicitação, um dos tipos mais comuns de ofício em espaços escolares, é necessário, antes de tudo, ter uma solicitação muito clara em mente, bem como um destinatário com poder referente ao assunto do pedido. Porque, apesar de ser um tipo de texto geralmente encaminhado a uma instituição, tem que se ter bem claro que, antes disso, eu estou enviando esse ofício a um sujeito em particular. E é importante entender se esse sujeito tem ou não possibilidades de alcançar, de atender a minha solicitação. Então, assim, pode parecer um detalhe simples, mas, na verdade, a condição do destinatário em relação a essa instituição é importante para que esse pedido, ou seja, essa solicitação, seja ou não alcançada. Após esse primeiro momento, ou seja, a clareza acerca daquilo que é solicitado, e em mente também os argumentos que serão apresentados a fim de convencer acerca da solicitação, eu tenho de organizar essas informações em um texto escrito de modo objetivo e obedecendo a determinadas regras. Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora um modelo de um ofício de solicitação. Primeiramente, eu tenho que indicar o setor a quem esse ofício será, ao qual esse ofício será enviado, a cidade, data, especificando dia, mês e ano de elaboração. E então, o destinatário, que deverá ser saudado de maneira educada, de acordo com o seu grau de hierarquia, enfim, né, na sociedade. Esse ofício em questão, ele se encaminha a um secretário que é tratado, então, como senhor. É sempre importante saber qual a função do destinatário e que tipo de pronome de tratamento deve ser usado para se referir a ele. E aí, finalmente, o corpo do texto, em que eu apresento o assunto e argumento ao destinatário, né, o porquê desse pedido, dessa solicitação. Então, temos a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que este centro comunitário realizará, no período de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, a campanha de prevenção do câncer. Nesse primeiro parágrafo, adianta-se o assunto. E, posteriormente, segue-se a solicitação.
Solicitamos, pois, a Vossa Excelência a gentileza de indicar 2 médicos dessa secretaria para participarem da mesma, a qual contará, inclusive, com o assessoramento técnico-pedagógico da Agência Brasileira de Organização Mundial da Saúde. Então, segue a solicitação, a presença dos profissionais e a argumentação, né, de que o evento, inclusive, será assessorado por pessoas que representam a Organização Mundial da Saúde. Ele reitera na confiança de que a solicitação será acolhida, né? Confiantes na boa acolhida à solicitação aqui apresentada, ratificamos nessa oportunidade protestos de consideração e apreço. Observem a linguagem cordial e também muito formal. Atenciosamente, né? E aí a assinatura de quem envia e o cargo, no caso, o diretor, né? E aí a quem esse diretor representa, enfim. Um outro ofício muito comum também em ambientes educacionais é o ofício para pedir patrocínio, né? Nesse tipo de ofício há algumas peculiaridades. Há a questão da data, enfim, da saudação. Também é necessário seriedade de organização, até para que o receptor, ao atender ao patrocínio, entenda, né, que esse ofício veio de uma instituição séria, é um pedido realmente que tem seriedade. A informação clara sobre o evento, apesar da brevidade. Se há uma dúvida, enfim, acerca, né, da produção desse ofício, há alguns modelos prontos. E cuidado, né, com esse ofício de patrocínio, uma vez que, como envolve ali muitas vezes o pedido de retornos financeiros, há necessidade também de se comprovar, né, a fundamentação desses gastos, o porquê pedido esse valor, enfim, onde ele será aplicado, enfim, há toda uma questão ali. E muitas vezes, para não alongar demais o ofício em si, é enviado um anexo com explicações mais detalhadas acerca do pedido, né? Eu tenho um modelo aqui, e como vocês podem ver, ele já é um pouco mais longo, porque em pedidos de patrocínio é necessário argumentação consistente, né? Então, aqui eu tenho um ofício de pedido de patrocínio ao departamento de marketing, estratégias, enfim. Vimos pelo presente e solicitar a Vossa Senhoria apoio para o projeto do longa-metragem, o que cabe dentro de uma vida, a ser realizado nos meses subsequentes na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Então, o nome do projeto, o local onde será realizado, né, quando será realizado. E aí a argumentação do porquê seria interessante que essa empresa patrocinasse esse projeto. O evento vai proporcionar grande visibilidade para as empresas, marcas envolvidas, tanto em redes sociais, através de nossos parceiros. E aí, detalhadamente, né? 80 pessoas, sendo diversos influenciadores digitais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, entre outros. Como na televisão, rádio, jornais, revistas, entre outros meios de comunicação, como, por exemplo, banners e panfletos, que começará 7 meses antes de seu pré-lançamento. Ou seja, aqui ele garante a visibilidade por vários canais da marca, caso ela aceite patrocinar o projeto. As empresas terão suas marcas inseridas no filme em vários momentos, fazendo o famoso product placement. Meu inglês não vai funcionar aqui, não. E aí, ele ainda indica fachadas de comércio, estampas nas roupas dos personagens, nomes citados pelos personagens, enfim, toda visibilidade que essa empresa teria caso patrocine o projeto. As campanhas se intensificarão durante a exibição no cinema. O filme será exibido em cerca de 200 festivais pelo mundo, consequentemente as marcas serão divulgadas, e aí ele vai argumentando ainda mais acerca do pedido desse patrocínio, a visibilidade que ela traria ao patrocinador, né? E ele vai, assim, enfim, continuar esse pedido. E ele poderá, inclusive, anexar ainda mais informações acerca do projeto. Um outro tipo de ofício muito comum é o ofício de comunicação. O ofício de comunicação, ele não solicita, ele não pede patrocínio, enfim. O objetivo é tão somente
enviar uma informação em caráter mais formal, oficial, né? Ele é utilizado para informar a quitação de um débito, a solução de um problema, ou notificar ou formalizar algum tipo de medida adotada. Eu tenho aqui um exemplo de ofício de comunicação, né? Então, eu tenho ali a cidade, a data, e aí eu tenho o destinatário, né? E esse ofício de comunicação, ele é encaminhado por um sindicato. Então, prezado senhor, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul, da região SINCEP, encaminha a Vossa Excelência, em anexo, comunicado de greve, deliberado pelos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, reunidos em assembleia no dia 29 de março do corrente ano, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, enfim, e aí o nome do presidente do sindicato. Lembrando que todos esses ofícios, como eles são oficiais, e eles são praticamente sempre encaminhados a instituições, mesmo que nomeando um destinatário que representa essas instituições, eles têm que ser protocolados, né? Então, eles sempre são protocolados, e aí, então, a partir de tal momento, eles seriam encaminhados aos destinatários em si, né? Ainda relembrando que, como eles são documentos oficiais, eles devem seguir uma linguagem bastante objetiva e formal, né? Porém, sempre com o cuidado, mesmo quando há situações de conflito, como a gente percebeu aqui, que é o comunicado de uma greve, manter a cordialidade. Pessoal, espero que tenham aproveitado, né, as dicas aqui acerca do ofício, e agradeço a atenção de todos. Obrigada.